Pai, obrigado porque Tu nos sustentaste, Tu nos guardaste, Tu nos supriste. E principalmente quando olhamos para trás, nessa semana que passou, nós percebemos que Tu nos guardaste a cada instante da nossa vida, livrando-nos de todo o mal. Obrigado pela saúde que nós gozamos, obrigado pela disponibilidade que nós temos, pela disposição que nós temos gerada por Ti para estarmos aqui. E Pai, a nossa intenção é aprender da Tua palavra. Nós sabemos que jamais atingiremos o estágio, o patamar que já deveríamos estar. Porque o processo de santificação é um processo contínuo que só terminará lá na glória. Mas nós queremos, Pai, que Tu, através do poder do Espírito Santo, pelo fluir do Espírito Santo, pela unção do Espírito Santo, fluas em nós, gerando sensibilidade para percebermos o Teu falar, para sermos ministrados, ensinados por Ti. Nós nos colocamos perante Ti, gera em nós, Espírito Santo, o profundo e ardente e quase que incontrolável desejo de nos prostrarmos na Tua presença, entrarmos no Santo dos Santos e simplesmente permanecermos aí, diante de Ti. Fala a nós, Espírito Santo. Dá-nos ouvidos, corações, almas, espíritos, mentes atentas para o Teu falar. E capacita-nos a aprender. E aquele que aprende precisa obedecer, nos capacita a exercermos obediência. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Não sei se alguém estava batendo, já entrou? Por favor. Bom, doutor. Carta aos Hebreus, então. Como eu disse, infelizmente não vai ter imagem só vai ter que acompanhar por aí mesmo. No estudo da carta, tem uma frase, tem 4 palavras que sobressaem praticamente em cada capítulo, em cada versículo. E eu coloquei isso como tema da carta aos Hebreus. Qual é o tema da carta aos Hebreus? Jesus Cristo é melhor. Jesus Cristo é melhor do que tudo aquilo que você já experimentou em sua vida. Tudo. Não importa quão grandes tenham sido as bênçãos que você já tenha usufruído. Não importa quão profundas tenham sido as experiências que você tem tido. Não importa quantas almas você tem ganho para o Senhor. O que a palavra, o que Deus, o que o Espírito Santo tem para você daqui para frente é melhor do que aquilo que você experimentou até agora. Por isso, eu gostaria de desafiar vocês em relação ao processo de avaliação. Você fala, a primeira aula, nem começou a aula, já está falando em prova? Sim. Está aí na sua folha, acho que no finalzinho, né? A avaliação. O teste na 7ª aula vai valer quanto? 60 pontos. Eu coloquei a leitura de Bíblia. Mas eu acabei de ler na Bíblia 1. Leia de novo. Mas leia de forma diferente, leia estudando. São 13 capítulos. Alguns capítulos são curtinhos também, tá? 20 versículos, 18 versículos, tá? 22 versículos. Leia estudando. De preferência, se puder usar 2 ou 3 versões de Bíblia diferentes, ótimo, vai ser excelente. Leia Hebreus, estudando. Vale quanto? 30 pontos. A avaliação, 60. A leitura, 30 pontos. E aí, no finalzinho de cada aula, vai ter um slide aí para vocês. Está aí anotado já na folha de vocês. Versículo para ser decorado. Né, seu Bueno? Eu coloquei versículos fáceis, né?
Ele falou para mim assim, professor, tem que ir mais devagar, porque a nossa mente não está mais acostumada, depois de criar cabelos brancos e assim por diante, né? Ou então não ter mais a cobertura, a gente demora um pouco, não tem problema, a gente vai devagar, sem problema algum. Versículos ou parte de versículos, por exemplo, o primeiro é Hebreus 1, versículo 3, a primeira parte, 3a. Não quero dizer assim, capítulo 1, versículo 3, até o... Não, esse A é a primeira parte do versículo 3 só. Tá bom? Beleza? Então, durante essa aula, leia Hebreus no sentido de estar estudando. Ore antes de ler. Peça que o Espírito Santo esteja te orientando nessa leitura. Vai ser importante. Tá certo? Então, como nós dissemos, aparece na carta toda, e se você começar a ler, se o irmão começar a ler, se a irmã começar a ler com esse propósito, Jesus Cristo é melhor do que tudo que eu experimentei, então eu quero experimentar, eu quero perceber. Se tu orares nesse sentido, Deus vai falar, pode ter certeza disso. E a gente se surpreende, quando de repente aquilo que você já leu 5, 7, 10, 50, 200 vezes, de repente aquilo salta aos teus olhos, vai na tua frente e você fala assim, mas eu já li isso tanto e não descobri. Por quê? A Bíblia diz que o Espírito Santo ministra a nós, revela a nós a verdade. E eu creio nisso. E Ele vai revelar da maneira como eu estou maduro para receber essa verdade. Tá certo? Quem tem filhos aqui? Quando os teus filhos tiveram 2 meses, deu feijão, uma boa feijoada, preparada por Márcio para eles? Por que não? Não está preparado, não está maduro. A Bíblia fala que, para os Gálatas, inclusive, né, e Hebreus, inclusive, também, vocês já deveriam ser mestres, mas ainda precisam do leite materno, ou da mamadeira. E nós queremos ser diferentes, nós queremos aproveitar a essência desse ensino aqui. Tá bom? Hoje nós vamos fazer uma divisão da carta. São 13 capítulos, vamos fazer uma divisão desses 13 capítulos. Primeira, a apresentação então. A divisão dessa carta. Hebreus 1 e 2. Nesses 2 capítulos, Hebreus 1 e 2, Jesus Cristo é apresentado como sendo melhor e superior aos anjos. Se tu não consegues preencher aqui, durante a aula, por não ter a imagem, não tem problema, porque as imagens vão estar postadas no site, a aula vai estar gravada, não sei como é que vai sair essa gravação, né? Com esse troço aqui falando, nada dá certo, né? Mas tudo bem. Nada sai como deveria sair, mas a gente entende, tá bom? Jesus Cristo é apresentado como sendo superior e melhor aos anjos. Por quê? Por que Jesus Cristo é melhor do que os anjos? Lembra da história bíblica, tantas vezes lida lá? E um anjo apresentou-se diante de Abraão. E um anjo se apresentou diante de fulano de tal, Jacó. Brigou com um anjo durante aquela noite, aquele amanhecer. Sempre quando anjos se apresentavam a pessoas, a primeira intenção, a intenção primeira dessas pessoas era se prostrar. O que é que Estevão falou para os judeus no seu discurso antes de ser apedrejado? Os profetas que Deus mandou para vocês, aos vossos antepassados lá no Velho Testamento, sem imagem. Certo? Aqueles profetas vocês maltrataram, vocês prenderam, vocês mataram. Quando Deus enviava um anjo, os homens prestavam atenção, porque era uma coisa fenomenal, era uma coisa sobrenatural. Mas o autor de Hebreus, no capítulo 1 e 2, diz que Jesus Cristo é superior aos anjos. Por quê? Por que Jesus Cristo é superior aos anjos? Porque Ele criou os anjos. Os anjos foram criados por Jesus Cristo. Ele é o Criador, portanto, se Ele, Jesus Cristo, é Criador dos anjos, adivinha o que os anjos vão fazer diante do Senhor? Aleluia! Vão se prostrar em adoração.
O último quadro de hoje nós vamos ver alguma coisa, a comparação, Jesus Cristo é e os anjos são. Então, enquanto Jesus Cristo é Criador, os anjos se prostram em adoração diante dele. Os anjos são meros mensageiros de Deus. Jesus Cristo é Deus em pessoa. O que Deus falou várias vezes de forma audível no Novo Testamento para Jesus Cristo? Este é o meu Filho amado, a ele deem ouvidos. Várias vezes. Então é prova, Jesus Cristo é Criador dos anjos, os anjos então são mensageiros. Capítulo 1 e 2 então, Jesus Cristo superior aos anjos. Capítulo 3, Jesus Cristo é comparado com Moisés, no capítulo 3. Dá alguns respingos na sequência, depois em outro capítulo também. Agora, por que Jesus Cristo é comparado com Moisés? O que Moisés fez? O ato mais contundente. Fala, meu amado. Tirou o povo do Egito. Como é que eles estavam lá no Egito? 430 anos de escravidão. Moisés os tirou de lá. Por isso que o autor de Hebreus, vamos entender por que ele faz essa comparação com os grandes líderes do passado. Afinal de contas, a carta chama carta aos Hebreus. Então, são judeus que haviam se convertido ao cristianismo. E que, de repente, por causa da perseguição que eles estavam sofrendo, eles queriam desistir e voltar ao judaísmo. E por isso que a frase que desponta, que salta a carta toda é: Jesus Cristo é melhor e superior do que tudo que vocês experimentaram. Não voltem às antigas doutrinas. Não voltem aos antigos costumes. Jesus Cristo é superior a Moisés. Por quê? Moisés tirou da escravidão do Egito. Tá certo? Agora, Jesus Cristo fez o quê? Redimiu os homens da escravidão do pecado, da morte, do inferno, resgatando da morte do inferno. A escravidão no Egito, aqueles 430 anos, para os hebreus significavam morte. E de repente aparece alguém dizendo que lideraria o povo para fora da escravidão. Iriam em direção a quê? Terra prometida. Vai ser um exemplo logo na sequência. Jesus Cristo nos tirou da escravidão, do pecado, da morte, do inferno, e nos promete uma terra prometida, uma terra santa, um lugar melhor, um lugar de descanso superior. E esse descanso, João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eis que eu vou para meu Pai, preparar-vos um lugar. Para que onde eu estiver, vocês estejam também. Esse é o lugar que Jesus Cristo preparou. Pergunto para os senhores, melhor do que o descanso de Moisés? Infinitamente melhor. Então, Moisés estabeleceu, aliás, Moisés é parte do povo de Deus. Jesus Cristo, sendo superior, além de ter nos resgatado da escravidão, do pecado, da morte, do inferno, ele faz o que mais? Ele criou a igreja, você e eu, que é o seu reino. Daniel viu aquela grande estátua, cabeça de ouro, tórax, peito de prata, ventre, cintura, bronze, pernas e pés, ferro e barro, simbolizando os grandes reinos. Lembram? Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma. E aí Daniel diz lá: então de repente uma pedra se soltou da montanha sem auxílio de mãos humanas e esmiuçou aquela estátua. Destruiu aquela estátua. Pergunto para vocês, cadê Grécia hoje? Cadê o Império Babilônico hoje? Cadê o Império Romano hoje? E aí Daniel diz, isso deu aí uns 600 e poucos anos, 700 anos antes de Jesus Cristo. E ele disse: e eis que este, semelhante ao Filho do Homem, criou um novo reino. E neste novo reino nunca terá fim. E ele mesmo regerá este novo reino. Que reino é esse, meu amado? A igreja. Tu e eu. Nós.
O nosso reino, que é melhor do que os hebreus experimentaram aqui, é o reino superior e eterno para todo sempre. Ele próprio, Jesus Cristo, regerá esse reino. Sozinho? Ele sozinho? Com quem? Com você, conosco. Meu amado, daqui a alguns dias, não sei quantos, não estou dizendo que estão chamando a tua senha, não é isso, né? Dentro de alguns dias tu estarás governando aos anjos, ajudando a governar a terra. Porque Hebreus fala que nós fomos, além de sermos resgatados por Jesus Cristo do inferno, da morte, do pecado, nós fomos feitos o quê? Herdeiros. E se somos herdeiros de Deus, somos co-herdeiros com Cristo. O que é que a Bíblia quer dizer? Você terá uma glória semelhante, não igual, em termos de intensidade, mas semelhante ao que o próprio Filho usufrui, está vivendo. Hebreus 4, fala do descanso. Descanso que Moisés procurou dar ao povo de Israel, mas que por incredulidade acabaram vagando pelo deserto, dando voltas em pedras, em montanhas, por quantos anos? 40 anos. Após Moisés, do que Moisés morreu mesmo? Hã? O que aconteceu com Moisés? Quem sepultou Moisés? A esposa? Aonde Moisés foi sepultado? No monte? Que lugar? Verdade. Está aí um grande ponto de interrogação. Moisés, Deus mandou subir lá no monte, ele foi lá conversar com Deus e, de repente, não desce mais, porque Josué já tinha recebido a incumbência de ser o líder daí para frente. Ninguém sabe onde Moisés foi sepultado. Seu próprio Deus sepultou ou levou ele assim. Agora a gente vai se aventurar em criar. Não, deixa lá. Por que Deus impediu isso? Para não haver peregrinações para esse lugar do sepultamento de Moisés, para ficarem lá, que nem os muçulmanos fazem, né? Ficarem se prostrando diante de um túmulo de um cara chamado Maomé, que se dizia que recebeu nada. Um grande falsário. Mas que criou o atrito daquelas 10 tribos do norte e seus descendentes, depois de tantos milhares de anos, que hoje atritam com as 2 tribos e seus descendentes no sul. Que seriam os muçulmanos hoje, os povos árabes em geral, contra Israel. O restante do povo de Israel. Tá bem? Josué então assumiu no lugar de Moisés e conduziu os hebreus ao descanso que Deus havia prometido. Quer dizer, conduziu entre aspas. Porque Israel, com Josué, chegou a ocupar cerca de 30% do que Deus havia prometido para eles ocuparem. Quando eles atravessaram o Jordão, uma parte deles atravessou, o resto ficou do lado de lá, as 2 tribos em meia, eles simplesmente se acomodaram. Primeiro lugar, não expulsaram os inimigos que Deus havia dito para que eles expulsassem. E aí começaram a misturar as raças. E aí começou a entrar o quê? Idolatria. Salomão. E Deus disse, não tomarás mulher para ti. Quantas mulheres? Imagina se cada uma delas tivesse 2 deusinhos só. Como é que um cara desse vai permanecer no caminho certo? Ah, professor, mas o homem é o cabeça da mulher. Verdade, mas a mulher é o pescoço, vira a cabeça para onde quer. Foi assim com Salomão. Né? Não estou dizendo que a mulher seja carne e pescoço, não. Estou dizendo que a mulher é o pescoço que vira a cabeça para onde quer. Não, não é isso, não é. Não me entendam mal. Tá? Beleza? Salmo 95, 7 a 11 diz que Deus, o descanso de Deus ainda estava por vir. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 4, por favor. Hebreus 4. Versículo 8 em diante. Tem de 1 a 3 aí, vamos deixar esse 1 a 3 aqui, 8 a 11. Hebreus 4, 8 a 11. Faço um desafio para vocês, se você puder. Não sou contra celular, não sou contra
Se você puder trazer sua Bíblia de papel, será interessante. Tenta, vamos fazer uma diferença. Se você puder, certo? 4:8, diz lá: porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de um outro descanso. Ainda assim, resta um descanso para o povo de Deus, pois todo aquele que entrar no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. E o 11, o último: portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, para que ninguém venha a cair segundo aquele exemplo da desobediência no deserto. A qual descanso ele está falando aqui? João 14, eis que eu vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Um descanso proporcionado por Cristo. Melhor do que o descanso prometido por Moisés, melhor do que o descanso dado por Josué, melhor do que aquilo que eles deveriam ter conquistado e não conquistaram. Capítulo 5. Jesus Cristo é comparado com Arão. Quem era Arão? Irmão de Moisés. De Arão procederia a tribo dos sacerdotes, mais tarde encaminhada para a tribo de Levi. Jesus Cristo é comparado com Arão. Ambos serviram como sumos sacerdotes de Deus, porém Cristo é maior, Cristo é superior. Por que Cristo é superior? Arão, irmão de Moisés, não porque nasceu no Egito, não porque tivesse nascido lá, não porque tivesse visto o paganismo, a idolatria, não é por isso. Ele nasceu com o pecado adâmico. Arão nasceu dentro do pecado e com o pecado adâmico como você e eu. Agora, Arão nasceu com o pecado adâmico e depois Arão morreu. E o sacerdote foi o quê? O sacerdócio dele foi o quê? Foi temporal. Foi curto. Foi dentro de um espaço de tempo. Jesus Cristo não é da tribo de Arão nem da tribo de Levi. Jesus Cristo daqui de que tribo? Judá. O leão de Judá. A raiz de Davi. Certo? Jesus Cristo, com o seu sacerdócio, vive eternamente e o sacerdócio dele é eterno. Então, o sacerdócio de Arão foi temporal. Ele nasce com o pecado adâmico e ele acaba morrendo. Então, o sacerdócio dele é falho e é temporal. Jesus Cristo nasceu sem pecado. Vamos ver logo em sequência a forma do nascimento de Jesus Cristo. Ele nasce sem pecado, porque teria que ser assim, não podia descender da linhagem adâmica, por isso que ele foi concebido pelo Espírito Santo, e o sacerdócio de Cristo é eterno. Amém? Capítulo 6. Jesus Cristo proporciona uma certeza maior do que qualquer certeza até então. Hebreus capítulo 6, versículo 19 e 20. Diz lá no versículo 19, Hebreus 6, 19. Temos, portanto, esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior, por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Qual é a função da âncora? Fixar, firmar, segurar o navio. Pergunto para os senhores, o navio é grande ou é pequeno comparado à âncora? Desproporcional, contanto aquele pequeno instrumento segura aquela embarcação gigantesca, independente da carga que aquele navio esteja levando. Essa é a lembrança que o autor de Hebreus nos leva. Jesus Cristo entrou além do véu. Isto é, na presença direta do Pai. Claro que ele temeu ir para a cruz quando ele percebeu o tamanho do que a separação do meu pecado causaria nele.
Tanto é que lá ele diz, na cruz, por que me desamparaste? Lá no Getsemane, poucas horas antes, ele fala assim: Pai, faça-se a tua vontade e não a minha. Eu estou temendo ir para a cruz. Eu tremo diante dessa possibilidade. Se for possível, passe de mim esse cálice. Passe de mim essa oportunidade. Deixa outro ir. Mas, contudo, cumpra-se a tua vontade. E quando ele estava na cruz, quando foi judiado, surrado, quando foi literalmente rasgado, ele diz: Pai, por que me desamparaste? Deus não podia olhar para o seu próprio filho, vendo-o daquela forma, não surrado pelos chicotes humanos, mas manchado, sujo, imundo, mergulhado, coberto pelos meus pecados. Essa foi a razão de Deus ter desviado, e houveram aquelas trevas sobre a face da terra. Até que ele próprio diz: está consumado. Depois daquelas 3 horas de trevas, de convulsões, o planeta inteiro, o universo inteiro em convulsão, porque o próprio Criador estava lá morrendo, dando a sua vida por mim, a resposta de Deus foi o quê? E eis que o véu do templo rasgou-se de cima para baixo. Não foi de norte a sul, não foi de leste a oeste, foi de cima para baixo. Podia ser de baixo para cima? Não, porque o sacrifício foi de baixo para cima, mas a resposta de Deus veio de cima para baixo. Atrás daquele véu, o que estava guardado lá? A Arca da Aliança. Você tem curiosidade de ver a Arca da Aliança? Tem? Eu tenho. Onde é que ela está? Não desapareceu não. Oi? Está com Deus. Apocalipse diz lá: e eu vi a Arca da Aliança diante do Senhor. Está escrito em Apocalipse. Lá estava diante do trono a Arca da Aliança. Está lá. Os homens vão procurar, vão virar o mundo de cabeça para baixo, vão cavocar, vão procurar, vão investir, não vão achar nunca. Está guardadinho lá com o Senhor. Ou Deus deixaria o símbolo da presença dele cair nas mãos de... Agora preste atenção numa coisa, uma lição que Hebreus nos ensina aqui. A Arca da Aliança estava atrás do véu. Tá ligado? Véu. Nós estamos aqui, o véu está aqui. Atrás está a Arca da Aliança. O candelabro com os seus 7 braços, simbolizando os 7 Espíritos de Deus, Isaías capítulo 11, fala do seguinte: ele estava antes da cortina, antes do véu. Portanto, nós podemos definir o seguinte: a Arca da Aliança simbolizava a presença da glória, da presença do próprio Deus. Certo ou errado? E o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava atrás do véu. Quantas vezes tu entra por ano atrás do véu? Toda hora! Os macabeus, o período interbíblico, né, os 400 anos de silêncio de Deus, dizem os aventureiros que os sacerdotes tinham tanto medo de que o sumo sacerdote fosse impuro, que amarravam uma corda na perna dele, para ele entrar lá, com sininhos em volta dessa perna. Se ele andasse lá dentro, salpicando a Arca da Aliança, com o sangue que simbolizava o perdão, se aquele barulhinho do sininho cessasse, eles tinham que puxar para fora, ele estava morto. E não podia ficar lá dentro. Na verdade, não tem uma explicação bíblica razoável para isso. Mas é o que eles estavam dizendo. O que eu quero dizer com isso? A Arca da Aliança estava além do véu, ou seja, no escuro. Simbolizava a glória, a presença, a luz de Deus, mas estava na escuridão. E eu posso entrar e estar diante do meu Senhor, que disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Não há véu que nos separe, meu amado. Não há véu capaz de te encobrir, de te separar da presença gloriosa do Senhor.
Por isso que quando Jesus Cristo, o autor de Hebreus fala de que ele, Cristo, entrou para além do véu, ele pôde dizer lá em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a... Quem quer ir ao Pai? Só por ele. É placa de igreja, é uniforme de igreja, é bispo, é papa, é padre, é líder espiritual, é fulano. Não! Única e exclusivamente por Jesus Cristo. Ele é o nosso precursor. Hebreus 7 fala da figura enigmática de um cara chamado Melquisedeque. Interessante, aparece 3 vezes na Bíblia só. Gênesis 14, Salmo capítulo 110 e Hebreus capítulo 6, 7, alguma coisa. Só. Agora eu pergunto, Abraão foi o que de Deus? Amigo, escolhido de Deus para começar um novo povo, segundo o próprio Deus disse para ele. Esse povo será como? Mais numeroso que a areia do mar ou as estrelas do céu. Eu imagino, eu vou perguntar para Abraão um dia, né? Vou perguntar. Quando Deus falou isso para ele, quantos anos ele tinha? 75 anos. Quando Deus olhou para Abraão e falou assim, você vai ser pai de uma número... Abraão deve ter olhado e falou assim, disso daqui, dessa carcaça, dessa pele, quando eu dou tchau assim aqui embaixo, continua dando, né, várias, né? E tem mais. Quem começa uma civilização, um povo numerosíssimo, com um velho? E o mais ainda surpreendente é, ele diz para Abraão que a esposa Sara iria ter um filho daquele tempo em 1 ano. O que Sara fez? Até eu riria. Depois ela mentiu, dizendo que não riu, etc e tal, mas tudo bem. Sara tinha quanto? 60. E era estéril. Deus é fantástico. Deus nos surpreende sempre. Deus tem um prazer, uma realização intensa em despertar úteros inférteis. Fazer pessoas até então infrutíferas em começarem a dar frutos. Tem uma frase que diz: não ter filhos dói. Mas não dar fruto para o Senhor dói mais ainda. Esse Melquisedeque aparece e traz 2 coisas para Abraão. Aparece do nada, rei de uma cidade chamada Salém, que viria a ser depois Jerusalém. No hebraico, Shalom, cidade da paz, tanto é que Hebreus 7 o apresenta como rei de justiça e da paz. Isaías 9:6, quem é o príncipe da paz? Vamos ver no transcorrer da carta quem é esse Melquisedeque, o que as pessoas se aventuraram a dizer. Agora, Melquisedeque aparece a Abraão trazendo 2 coisas. Quais eram? Pão e vinho. Pão e vinho. Tanto é que, só para nós definirmos esse assunto, Hebreus fala, ele não é Jesus Cristo. Já põe isso na sua cabeça. Ele não é Jesus Cristo. É alguém semelhante ao Filho. Então já não é Jesus Cristo. Tira isso da cabeça. E aí vem outras definições depois no capítulo 7, quando falarmos especificamente. Agora, ele vem a Abraão e traz pão e vinho. E com essa oferta, ele faz o que com Abraão? Ele o abençoa. Ele abençoa Abraão. E Abraão faz o que em troca? Dá o dízimo. Abraão tinha ido contra 4 exércitos, preste atenção nisso, 4 exércitos, um povo numerosíssimo. Quantos homens Abraão tinha? Nascidos na casa dele?
318 soldados, homens, nem soldados eram. E Abraão vai com esses 318 homens e derrota os 4 impérios. E aí quando volta, ele leva os despojos, que era o recolhimento daquilo que os inimigos tinham, e do melhor que ele tinha, ele dá o dízimo a Melquisedeque. E tão enigmático como de repente ele aparece trazendo pão e vinho, ele some. Desaparece. Nunca mais se ouve falar dele. As referências falam a mesma coisa, as 3 referências. Agora eu pergunto para os senhores, me ajudem nessa definição. Quem é maior? Quem abençoa ou quem é abençoado? Quem abençoa ou quem é abençoado? Faz uma coisa, levanta a mão aqui, quem chegava em casa ou quando saía de casa assim, bença pai, bença mãe, quem fazia isso? Um monte de gente. Bença pai, bença mãe, Deus te abençoe. Hã? Ou o pai dizia para você, bença filho. Entenderam? Quem é maior, quem abençoa ou quem é abençoado? Outra pergunta, quem é maior, quem dá o dízimo ou quem recebe o dízimo? Estão vendo a diferença? Melquisedeque aparece como alguém instruído por Deus no meio daquele paganismo daquela época, daquela idolatria toda, e ele vem com pão e vinho, assemelhando-se ao corpo e o sangue de Jesus Cristo, na ceia, hoje tem ceia, e ele os dá a Abraão, e Abraão dá o dízimo, consequentemente, em resposta à bênção que ele recebe de Melquisedeque. Melquisedeque, apesar de ser essa figura enigmática, ele está impedido pela lei e não pode salvar, por isso que Jesus Cristo é superior a ele. Repito, ele não é Jesus Cristo, ponto. Nenhuma, alguém que é um Jesus Cristo pré-encarnado, não. Alguém semelhante ao Filho, sim. Mas que naquela época, no meio daquele paganismo, aprendeu a obedecer, aprendeu a olhar para a natureza e descobriu que tem um Deus assim. Ele era de um reino pagão. Ele não era descendente de hebreu nenhum. Porque ele não era da linhagem de Abraão. Melquisedeque, então, é sumo sacerdote do Deus Altíssimo, abençoa Abraão e recebe o dízimo, mas não pode salvar. Jesus Cristo é superior porque ele é filho de Deus e salva definitivamente. Jesus Cristo é superior ao Melquisedeque. Por isso, para entrar no mundo, Jesus Cristo para entrar no mundo, viver como ser humano normal, deveria nascer de uma forma sobrenatural, sem pecado. Todos os descendentes de Arão nasceram com o pecado adâmico. Jesus Cristo foi gerado pelo Espírito Santo, concebido por Maria. Maria era pecadora ou não? Sim ou não? Claro que era. Ela mesma reconhece isso. A minha alma exalta o Senhor Deus dos exércitos, de ter olhado para mim, de ter achado graça em mim, para fazer esse milagre, e ser portadora dessa bênção incabível em qualquer mente humana. Maria era pecadora, mas o fruto gerado por ela era sem pecado, ou seja, Jesus Cristo. Mateus 1:21 diz, e ele virá e salvará o mundo dos seus pecados. Lucas 1:35, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Tem uma música profunda, um pouco antiga, né? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Profunda essa letra. Alguém para escrever uma letra dessa tem que ter uma intimidade forte com o Senhor. Maria é pecadora e ela reconhece isso. Lucas capítulo 1, versículo 46 em diante. 3 versículos onde ela fala sobre isso, 46 e 49. Outra coisa, o ser que nasceu de Maria, filho de Deus, era santo, mas essa santidade ele não recebeu no ventre de Maria, ele já foi concebido santo.
Do que fala Isaías capítulo 6? No ano da morte do rei Uzias, lembra? Isaías vai ao templo porque era parente do rei falecido. E quando ele chega no templo, onde ele já tinha ido milhares de vezes, centenas de vezes, Isaías, o profeta, fala o seguinte: e eis que a ponta da aba do manto do Senhor fazia o quê? Meu Deus. Enchia o templo. A tal, não era encher, mas encher que não coubesse. A ponta da aba do manto enchia o templo, a ponto de os pilares, as colunas, as paredes, o chão ficarem tremendo. E Isaías vê a cena. Então eu vi querubins, cada um com 6 asas, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam os olhos, com o rosto, né? Com 2 voavam. O que significa isso? 4 partes para adoração e 1 parte para serviço. Meu amado, primeiro Deus quer a tua adoração e depois a tua contribuição. E aqueles querubins, serafins, voando, enquanto voavam, diziam o quê? Santo é o Senhor, sim ou não? Não. O que eles diziam? Santo, santo, santo. Perguntei na aula de Isaías para a professora, né? O que é grau superlativo? Quando você usa uma palavra chamada em íssimo. Não há outra expressão para você fazer, então você fala santíssimo é o Senhor. E aquele bebê gerado no ventre de Maria já foi colocado lá, santíssimo, pelo Espírito Santo. Ele não atingiu a sua santidade no ventre de Maria, ou quando nasceu. Ele já era santíssimo antes de ser colocado lá. João capítulo 1, versículos 1 a 3. No princípio era o... E o verbo estava com... E o verbo era... Tudo que foi feito por ele, nada do que foi feito se fez. É ele. Tudo na Bíblia, da primeira página até a última página, até lá em Apocalipse, diz assim: ora vem Senhor Jesus. Fala sobre ele. Aponta para ele. É inconcebível nós não entendermos isso. É inconcebível eu ter experimentado essa grandeza da graça de Deus e eu querer voltar para o mundo. Não posso entender uma coisa dessa. Por isso que Pedro usa uma linguagem pesada. Usufruir das bênçãos da graça de Deus e depois voltar aos rudimentos do mundo é a mesma coisa que a porca lavada se revolver na lama ou o cão comer o próprio. Todos os sacerdotes estabelecidos pela lei, adâmicos, teriam que ser da tribo de Davi. De Levi, desculpa. Jesus Cristo era da tribo de Judá. Quando Abraão entrega o dízimo a Melquisedeque, nos dá hoje a visão da interpretação do símbolo claro da submissão da lei, da religiosidade, do farisaísmo à graça redentora de Deus. Jesus Cristo é então, portanto, o fim da lei. Não a anulação, mas o cumprimento da lei. Porque tudo aquilo que a lei fazia apontava para Jesus Cristo. Por isso que eu acabei de falar para vocês. Desde a primeira página da Bíblia Sagrada, quando fala sobre a criação, antes de existir qualquer mensuração de tempo, já existia Jesus Cristo. Ele já estava lá. E aí quando começa, e eis que foi o primeiro dia, foi o segundo dia, foi o sexto dia, foi o sétimo dia, até hoje, há tempo ascendente e descendente, mas antes de qualquer tempo, Jesus Cristo já estava lá. Submissão da lei, da religiosidade, do farisaísmo à redentora, remidora graça de Deus. Afirmamos então que o fim da lei é Cristo, e se Cristo é o fim da lei, tem início com ele, Jesus Cristo, a graça. E eu só consigo pensar em lamento e em murmúrio, em um coração apertado e compungido naquele grande dia, quando muita gente irá
perceber quem verdadeiramente Jesus Cristo é, foi, e não aceitaram. E vão querer entrar. Só que a resposta de dentro para fora dirá o seguinte: eu não vos conheço. Vocês conseguem imaginar quão aterradora será essa frase? E hoje você poder olhar para esse Senhor o qual tu amas e serves, a quem te consagras. E como dizia aquele publicano, não tenho nem coragem de erguer os meus olhos, porque reconheço a minha pecaminosidade, o meu nada, diante da tua santidade e grandeza. Se Jesus Cristo é o fim da lei e o início da graça, ele não é só o fim da lei, mas também o fim da lei. Ele é também o fim da bebida, do vício da bebida, do vício do cigarro, do vício da maconha, da cocaína, do crack, da pornografia, do sexo ilícito, da imoralidade, do adultério, de qualquer tipo de idolatria. Ele é o fim de tudo e o início daquilo que é superior e melhor. Outra coisa, Hebreus capítulo 8, de 1 a 5, diz que um sacerdote precisa ter algo para oferecer. E um local, um santuário para que ele possa oferecer aquele sacrifício. Interessante notarmos, Jesus Cristo, apesar de ser filho, não era qualificado segundo a lei para entrar no Santo dos Santos. Pode um negócio desse? Ele estabeleceu a lei, ele deu as diretrizes para Moisés como fazer o candelabro, como fazer o véu, como fazer as bacias, os altares do sacrifício, o Santo dos Santos, a Arca da Aliança. Ele disse quais, como e de que eram para ser feitos, e ele não, segundo a lei, não podia entrar. Por que não? Porque não descendia da tribo de Levi. A tribo de Judá era bem mais humilde. Por isso, diz o autor de Hebreus, por isso a sua área de serviço é o próprio céu. E o santuário no qual ele entra para sacrificar é o Santo dos Santos, espaço absolutamente sagrado, na própria presença do Pai. Não tem a ver com o templo, com o tabernáculo feito por mãos humanas. Hebreus 10, versículo 5 a 10. Eu gosto muito do versículo 10, especialmente do versículo 10. No versículo 5 fala do corpo que ele lhe deu, tá? Fala das ofertas, dos sacrifícios que Deus havia dito. Então disse eu, aqui estou eu, Senhor, Pai, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, meu Pai. 8. Primeiro disse, sacrifícios e ofertas de holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou, estou aqui para fazer a tua vontade. E ele cancela o primeiro. Ele anula o primeiro. E estabelece o segundo. Uma pergunta para vocês. Um testamento é validado apenas com o quê? Com a morte do testamentador. E Jesus Cristo disse, eu estou dando o meu corpo. Preste atenção numa coisa. Os sacerdotes do Antigo Testamento sabiam do porquê aqueles animais estavam sendo mortos. O animal não, mas o sacerdote sabia. O animal não ia lá voluntariamente, ele era amarrado, ele esperneava, ele gritava e com certeza ele queria fugir de lá. Jesus Cristo, no entanto, diz, eu me entrego voluntariamente, conscientemente. Eu me entrego, eu me dou. Eu dou a minha vida para voltar a retomá-la depois. O sacrifício de Cristo é contrastado, capítulo 10, né, com a natureza repetitiva e incompleta do sacrifício levítico. O sacrifício de Cristo e a redenção não necessita de repetição.
nem de complemento, pois foi feito de uma vez para sempre. Pergunto para os senhores, quantas igrejas judaizantes nós temos hoje? Vocês já perceberam isso? Ah, para ter sucesso eu preciso tocar o shofar, aquele chifre. Eu preciso entrar com aquele cap, com aquele lenço, né? Preciso ter barba comprida, preciso andar meio arcado. E quando um ser qualquer mortal como vocês aqui vão me tocar, não me toque porque a santidade de Deus reside aqui. Não pode. A Bíblia inteira diz que o sacrifício de Cristo foi completo. Eu não preciso interpretar, voltar ao judaísmo, trazer itens do judaísmo que já foram cancelados. Não há nenhuma necessidade. Ah, mas eu fui no templo de Salomão. E inclusive entra lá os capangas, né? Desculpa a expressão, do dito cujo, e levam a Arca da Aliança. Deus um dia vai julgar. Capítulo 8. Fala de uma aliança superior. Uma aliança incondicional. Capítulo 8, aliança superior e incondicional. Capítulo 9, do versículo 1 até o capítulo 10, versículo 18, de um sacrifício superior. O sacrifício de Cristo é superior, é eterno, nunca, jamais precisa de um complemento, porque foi do agrado do Pai. Tanto é que ele rasgou o véu de cima a embaixo, dizendo, o acesso à minha presença. Por mais que eu tenha vontade de fulminar o homem por causa da desobediência, do pecado, da impureza, da sujeira, da imundícia, por mais que eu tenha vontade de consumi-lo, com apenas o brilho da minha glória, ou apenas com o meu sopro, não vou fazer, porque entre o homem pecador e sujo e imundo está o meu filho, e se eu consumir o homem, vou prejudicar o meu filho. Este é o meu filho. Hebreus 10, 19 a 39, esses 20 versículos falam sobre a perseverança na fé. Uma fé forte, uma fé firme. Lembra da âncora? Uma pequena âncora segura um grande navio. Os discípulos pediram para Jesus Cristo, Senhor, ensina-nos, ou dá-nos, ou aumenta-nos a fé. Qual foi a resposta do Senhor? Se vocês tiverem fé como um grão de, direis a este monte. Jesus Cristo não está ensinando que não há necessidade de haver fé. Sempre é a necessidade de ter fé. Mas capítulo 11 diz o quê? Fé é o quê? A certeza do quê? Das coisas que nós não vemos. Mas a esperança firmada no Senhor, nessa âncora da alma, que nos levará à pátria eterna, ao lado do Senhor que nós amamos e a quem adoramos. Pela fé nós entramos no Santo dos Santos. Suportamos a perseguição, os problemas, as dificuldades, não importa quais sejam. Mateus 11, 12 diz, a conquista do reino, a vida do reino, dia a dia, é uma guerra, é batalha. E se há batalha, eu vou perder sangue, de repente até cicatriz no meu corpo, como o próprio Paulo disse. Hebreus 11 fala sobre a galeria da fé. A explicação e os exemplos da fé. A galeria dos famosos, dos grandes heróis de Deus. Faz de conta que está no estádio, numa arena, né? Sei lá, Maracanã. E toda aquela gente em volta na arquibancada viveu antes de ti. Tu estás no meio do gramado, no círculo central do gramado. E todas aquelas, sei lá quantas mil pessoas cabem lá dentro, 100 mil, sei lá. Todas aquelas 100 mil pessoas gritam o teu nome. E você olha para aquela arquibancada
e começa a ver lá Abraão, Moisés, Davi, Ageu. E embaixo de uma cabine próxima de você está Jesus Cristo e diz: vai, meu filho. Eu consegui. E estou te dando todas as habilidades para você conseguir também. Vai. Toda essa torcida é para ti. Por quê? Como é que se explica isso? Capítulo 12. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o qual, pela dor, pelo castigo que lhe foi imposto, não desistiu. E está lá, nos instruindo para que eu também consiga. O autor de Hebreus descreve os percalços, os embaraços, as dificuldades, o sangue que eu vou perder no transcorrer da minha batalha. E em pé no meio do estádio está você. E as arquibancadas apinhadas de gente gritando o teu nome, dizendo que você vai conseguir. Fácil? Não. Eles não estão dizendo vai que é fácil. Não. Lembra do atleta brasileiro na Olimpíada de Atenas? Na maratona? Poucos metros para chegar na final, ele é o primeiro, alguns segundos à frente do segundo colocado, e entra aquele débil padre, sabe Deus do que era aquilo, e o agarra, e ele perde. Nesse estádio no qual você está, não vai acontecer isso. Você está chegando na última curva, e nessa última curva você está vendo a linha de chegada. E nessa linha de chegada, o próprio Senhor te aguarda. E diz o quê? Vem, meu filho. Entra para o gozo do teu Senhor. Você foi fiel naquilo que foi te dado. Usufrui agora a vida eterna, abundante. E para concluir, Hebreus capítulo 13 fala das expressões da fé. A aplicação pessoal e prática da fé. Tá certo? Para concluirmos, eu quero mostrar isso para vocês na aula que vem, com a imagem, mas mais ou menos essa aqui. Não sei se vocês conseguem enxergar lá do fundo, é difícil, né? Jesus Cristo é superior aos anjos por quê? Jesus é o quê? Filho. Tem as passagens aqui. Tá? Jesus é filho, os anjos são mensageiros. Jesus é adorado, os anjos são os que o adoram. Jesus é criador, os anjos são seres criados. Jesus é o autor da salvação, os anjos são ministros da salvação. Jesus é governante, capítulo 1, versículo 8, os anjos são súditos. Só um exemplo rápido aqui para vocês. Me perdoa não ter dado certo as imagens de hoje, tá? Eu sei que já passou o tempo. Jesus Cristo é antes da história, sendo ele mesmo a razão da história, a suprema revelação de Deus. E o que é importantíssimo destacar, Jesus Cristo é a maior revelação de Deus. Aquela música feita por um fulano de tal artista gospel, o melhor de Deus ainda está por vir, é falsa. O melhor de Deus já veio, Jesus Cristo. Foi o melhor de Deus. Os céus deram o melhor que tinham para o meu resgate. Não haveria valor suficientemente alto na terra, no universo, para pagar o preço que ele pagou. Tá? Maior do que qualquer época pudesse ser ensinado é através de Jesus Cristo. E na sua folha está o versículo para ser decorado para a próxima aula, né? Capítulo 1, versículo 3, a primeira parte, diz lá: o Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. É fácil. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado pela tua presença. Obrigado, Senhor, por este povo, por estes amados que tu trouxeste aqui nesta sala, nesta aula.
Obrigado por esta igreja, pela visão do pastor Jefferson, da dona Claudinha, sobre o ensino da tua palavra. Pai, pesa sobre nós a responsabilidade gigantesca de procedermos dessa forma. Mas nós nos dispomos a aprender. Nós nos dispomos a ser ensinados. E queremos, com este ensino, glorificar e engrandecer a Ti. Acampa os Teus anjos de volta de cada um destes amados nesta nova semana, em cada atividade que terão. Se forem pelas BRs, se forem pelas ruas, pelas avenidas, se forem atrás de uma mesa de escritório, não importa, Pai. No que tiverem que fazer, acampa os Teus anjos para guiá-los, supri-los, guardá-los e livrá-los de todo o mal. E a cada momento, com o Teu poder, Espírito Santo, flui, trazendo à memória aquilo que nos traz esperança renovada. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus amados. Vocês são fantásticos, excelentes, maravilhosos. Deus abençoe.